Olá, sejam bem-vindos ao Nossas Raízes de hoje. Eu sou Thaís Ventura e juntamente com Henrique Ventura e Thaís Miranda, conversamos com pessoas que nos fazem viajar por séculos de história. Depois do nosso último episódio com o André Caliento, que contou um pouco da história da sua família e também da sua paixão pela Itália, hoje trouxemos um imigrante de uma terra não tão diferente em relação à paixão, bons costumes e ótima gastronomia. Ele já está há muitos anos no Brasil e podemos dizer que é quase um brasileiro por paixão. Bem-vindo, Jordi. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e parabéns pelo programa porque está sendo um sucesso. Jordi, você já está há muito tempo aqui no Brasil. Há quanto tempo você está aqui e o que te trouxe para a nossa terra? Eu estou aqui desde abril de 2009, ou seja, já faz 11 anos que eu estou aqui. Eu vim aqui por causa da crise espanhola, cheguei aqui, mas a história começou 3 anos antes, que eu conheci a minha mulher, que casualmente era de São José do Rio Pardo. Eu não conhecia São José do Rio Pardo, menos Brasil, né? Mas São José do Rio Pardo. A minha mulher foi para a Espanha no ano 2006, conheci casualmente a minha mulher, e moramos lá há 3 anos. E a crise espanhola, europeia, mundial praticamente de 2008, 2009, fez que a gente pensasse em estar um tempinho só. A minha mulher falou, vamos ficar 2, 3 anos e depois voltamos. Já faz 11. Estamos aqui. A minha mulher, eu conheci ela lá na Espanha, por casualidade, como eu já falei, no aeroporto. Um amigo meu me pediu para ir a buscar ela no aeroporto com uma amiga que estava indo, a minha mulher com uma amiga, que era professora dela de espanhol. A mulher estava indo para fazer um curso de espanhol, para aprimorar o espanhol dela. E o meu amigo me ligou que o carro dele estragou e se eu podia acompanhar, eu fui, não, aceitei esse dia, aceitei. E eu conheci ela, já vi ela, a primeira vez eu vi ela de 20 horas de voo, com óculos de sol, acabada, mas eu já vi o primeiro dia, falei, uma luzinha fez pim, e já comecei a história aí, a minha história com a minha mulher. Então foi por causa da crise e por conta do amor também que você acabou vindo para cá. Uma coisa puxou a outra, né? A crise começou a ficar feia e ela já estava com saudades, já fazia 3 anos que estávamos lá, né? Estava com saudades da família, ela já queria vir, como já te contei, passar um tempo, não ficar 11 anos como já faz que estamos, né? Então eu acompanhei, logicamente, o parceiro é parceiro, né? Amor vai aonde vai, ao fim do mundo, se precisar. E a crise era forte também, então as duas coisas ajudaram, né? Falei, vamos para São José do Rio Pardo. Jordi, você é conhecido aqui na cidade como um verdadeiro faz-tudo. E lá, o que é que você fazia? Bom, nos últimos 10 anos eu tinha loja de carros, vendia carros. Era uma paixão minha, os carros. Eu tinha uma loja de carros. O último ano eu fechei a loja porque já comecei a sentir a crise, mas eu fui chamado para ser gerente de vendas da BMW. Eu fui o último ano da estadia lá, 2008 inteiro, era gerente de vendas de carro usado da BMW, lá em Tarragona, uma cidadezinha que está perto de Barcelona, deve estar uns 100 quilômetros de Barcelona. Jordi, qual que é a sua história e a história da sua família na Espanha? A minha história, eu sou nato em Barcelona, nascido em Barcelona, capital, Barcelona capital, Hospital Vall d'Hebron. Que era esse Vale Hebron é o Vale hebreu, né? Está em Barcelona capital. Com 1 ano de idade, eu fui a morar em uma cidadezinha chamada Premià de Mar. Como o nome indica, mar, estava à beira da praia, né? Tudo isso fica na Catalunha, região nordeste da Espanha, lá pertinho da França. Morei lá 26 anos. Naquela região. Meu pai era de Barcelona, minha mãe era de Barcelona, só que os antepassados dos meus pais puxamos um pouquinho aquela árvore genealógica que temos
E o sobrenome meu, Rigal, vem da Bélgica. E o sobrenome da minha mãe, que é Fierro, vem da Itália. Vem da Itália o sobrenome, Fierro. Já o nome é Fierro, né? É ferro, né? Fierro. Então, assim, eu não consegui conhecer os meus antepassados, né? Não sei se se fala assim em português, antepassados. Meus antepassados. Mas eu sei, pelo que eu puxei na minha árvore genealógica, que são pessoas de lá de trás. Então eu fui puxando e tinha família assim. Meu pai tinha três irmãs e ele era o caçulinha. Agora meu pai está morando lá, minha mãe não está viva agora, infelizmente faz já 12 anos que morreu. E de câncer, essa bendita pandemia, né, que tem. Câncer é pior que a pandemia. E meu pai está morando sozinho lá. Infelizmente, na crise, ele ficou bem abalado, perdeu a casa, perdeu tudo, ficou como uma espécie de morador de rua, mas está vivendo lá com meu irmão. Eu tenho um irmão menor que eu, e tem uma filha lá, tem uma filhinha que tem 20 anos já, é uma moça já, uma filha muito bonita. Eu morei naquela cidade até o 26, como eu te falei, Premià de Mar, muito bonita, 20 quilômetros de Barcelona. 20 quilômetros em trem, 20 minutos, muito prático. O transporte público lá é muito bom, as conexões de transporte público, muito fácil. 26 anos, casei com a mãe da minha filha, né? Com 26 anos, fui morar a outra cidade, um pouquinho mais longe, se chama Llavaneiras, Sant Andreu de Llavaneiras, Santo André de Llavaneiras, não sei como se diria em português. E morei lá até os 31 anos de idade. Aí eu separei, enfim, depois de ter a filha e tal. E eu fui a outra cidade, mais para o interior que é onde conheci a minha mulher atual, a Lígia, né? Aí lá moramos quase 1 ano e meio, 2 anos juntos. Depois fui para outra cidade, que foi quando a minha mãe morreu, em 2007. Fomos para outra cidade e morei junto com meu pai, uma cidadezinha perto de Tarragona, que aí já estamos indo para o sul da Espanha, mais para baixo, né? Tarragona pertence ainda à Catalunha, mas pertinho de Tarragona, está uma cidadezinha. Aí é o último ano que eu fiquei lá morando e trabalhando na BMW, que eu falei antes que trabalhei na BMW. E moramos lá 1 ano e pouquinho. Depois a crise já foi bem abaladora, foi forte lá. Como já te falei, meu pai perdeu a casa, meu irmão perdeu 5 restaurantes, enfim, foi muito, muito forte. E nós não tínhamos nada mais que perder, então falamos, bom, então vamos tentar aqui até estabilizar essa crise, que eu acho que ainda hoje está essa crise tocando, porque a Espanha, assim, para trabalhos agora está difícil. Para turismo, a melhor coisa que tem, né? Muito bonita, muito linda, muita cultura, história, mas para trabalho está difícil. Jordi, você falou que você é natural da Catalunha, certo? Conta pra gente a diferença que existe da Catalunha e da própria Espanha. Você fala catalão, você fala espanhol, qual que é a diferença? Bem trazido, Thaís. Eu, na verdade, falo catalão nativo, materno, que fala, né? E falo castelhano materno, castelhano, porque na Espanha nós falamos espanhol, nós falamos castelhano. Castelhano é o idioma de origem na Castela. Então é o original da Castela. Espanha é um dos países mais descentralizados que existe no mundo. Está dividido em comunidades autônomas. Quer dizer que cada comunidade tem autonomia. E outra coisa que talvez não sabiam, na Espanha tem mais de 5 idiomas oficiais e cooficiais. 5 idiomas. É muito legal. Tem o galego, que é a origem do português. Tem o basco, que não tem origem ainda. Não sabem se deriva do latim, dos celtas, do anglo-saxão. Não sabem ainda. O basco, difícil. Tem o catalão, que é o idioma materno meu. Tem o valenciano, que é um pouquinho mais para o sul. Embaixo da Catalunha fica Valência. Tem o castelhano e outras línguas pequenininhas lá, como o aranês, que é de Aragão.
E nas Ilhas Baleares tem outros sotaques, não línguas, sino sotaques diferentes do catalão. No sul da Espanha tem o andaluz, que é o castelhano, só que com outros sotaques, enfim. Tem muita variedade de idioma lá na Espanha. É um país pequenininho, né? Apesar desses 5 idiomas oficiais, uma curiosidade, são muito diferentes entre si os próprios idiomas ou dá para entender um pouquinho um ao outro? Se você presta atenção, dá para entender, mas são diferentes. Cada um tem a sua gramática, tanto o catalão é bem parecido gramaticalmente ao português. Tem algumas regrinhas que são bem parecidas ao português. Já o vasco é o único idioma que nem eu entendo. O vasco não entende. Acho que o vasco mesmo ele entende, mas eu não entendo não. Porque para falar tchau, em espanhol você vai falar adiós, em vasco vai falar agur. É diferente. Nada a ver com o que, entendeu? Mas estão estudando de onde vem a origem do vasco. Depois os outros idiomas dá para entender um pouquinho, se presta atenção. Dá sim, dá para entender. É muito legal. Jordi, você falou que a Lígia foi para lá para estudar, né? É. Então, assim, ela não sabia falar espanhol. Não. E você também não sabia falar português. Zero. Como funcionava essa comunicação? Ô Thaís, eu zero português. Foi muito difícil no começo. Ela, teoricamente, foi para a Espanha para priorar o seu espanhol, porque ela foi com a professora de espanhol. Porém, eu não sei por que ela comigo não falava praticamente espanhol, falava em português, e eu não entendia nenhum A em português, eu não falava um A em português. Foi difícil a comunicação, mas eu falava para ela só em espanhol. Ela entendia o espanhol perfeitamente, mas não sei por que ela me respondia em português. Não sei por quê, foi difícil. E eu cheguei aqui no Brasil sem saber falar português. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2006, setembro de 2006, e eu fui a conhecer a família dela, blá, 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 blá. Eu sentei na mesa, porque é tradição, né? Sentar todos na mesa, fazer o café da tarde. E eu parecia que estava num jogo de tênis. Olhava para lá, olhava para cá, olhava para lá, olhava para cá. Não entendia nada. Aí eu perguntava, quê? E ela, de vez em quando, me passava alguma frase, mas não entendia nada. Aí eu fui estudar, né? Fui estudar, eu falei, não dá jeito. Fui estudar português, para aprender a pelo menos me comunicar. E você estranhou quando chegou aqui no Brasil essa questão cultural? Bastante. Mas assim, aqui foi muito bom porque eu fui bem acolhido. Fui muito bem acolhido, tanto pela família da Lígia, como pelas pessoas em volta. Aqui o brasileiro dá muito esse calor de aconchego, né? Depois assim, as primeiras boas-vindas eles fazem muito bem, depois já te vão deixando um pouquinho mais de lado, mas no começo eu me senti bem apoiado pelas pessoas daqui, muito bem. E olha que o primeiro ano aqui eu fiquei bem difícil, né? Passei muito mal, porque não falava português, não tinha emprego, e eu fiquei sem trabalhar o primeiro ano e quase tudo que eu trouxe da Espanha, quase que gastamos tudo aqui. Foi muito difícil. Jordi, você comentou que você ficou um ano aí parado sem trabalho. E depois, você começou a trabalhar em quê? Então, Thaís, eu acabei indo para estudar português porque chegar num país, não falar o idioma, não ter emprego é muito ruim. Aí eu me reinventei. Eu estudei um pouco pelo Senai uns cursos de eletricista, fiz uns cursos de pintor e comecei a fazer, como vocês falam, uns bicos. Comecei a fazer de pintor aqui, arrumar uma coisinha lá, o que hoje em dia eu faço tudo o que eu estou fazendo hoje em dia, que é até hoje. E isso foi lá em 2010 que eu comecei a fazer, 10 anos fazendo isso aqui já, faz tudo. E eu também comecei a dar aulas de espanhol. Eu comecei a dar aulas de espanhol na CNA em Mococa. Projeto JET não estava nem começando, né? Mas ao pouco dei aulas também na JET aqui em Rio Pardo e depois me chamou o Henrique para começar a dar aula na JET de espanhol. Então eu comecei a combinar o meu faz tudo com as aulas de espanhol. Aí até hoje estou dando aulas de espanhol também. Dou aulas de espanhol, até fui atrevido e comecei a
a participar da vida da JET, tendo uma franquia também da JET, muito gostoso isso daí. Mas nada a ver o que eu comecei ao que sou agora, né? Na verdade, aqui no Brasil foi assim, ó, a minha vida foi assim. Tem os prós e os contras de ser um país diferente, mas eu passei muito mal o primeiro ano, sim, mas agora eu reconheço que a ajuda de todos, né? Muitos amigos bons que conheci na vida, graças a esses amigos, a família, conseguiu que eu estou agora, né? Que o Faz Tudo está estabelecido, faço aulas de espanhol e tem a escola, e também uma faceta que vocês talvez não saibam, que eu também faço geleias. As geleias estão um pouquinho paradinhas agora, mas eu faço também geleias. Vendi um tempo geleias, vendi bastante tempo. Geleias agora estão assim um pouquinho paradas por causa da pandemia e coisas assim, que não tem mais tempo de fazer muitas coisas mais, mas me virei nos 30. Um verdadeiro faz tudo. Realmente, um verdadeiro faz tudo. Ô Jordi, e falando aí das geleias, o teu ponto forte também é não só geleias, mas comida em geral, né? Essa parte da culinária. Adoro cozinhar. Você gosta bastante, Adoro né? cozinhar. E esse daí é uma paixão que eu tinha já na Espanha. Como comentei, o meu irmão tinha 5 restaurantes e eu tive a oportunidade de fazer cursos de culinária. Eu tenho 5 diplomas de culinária. Olha. Fiz cursos de culinária, assim, aproveitando que lá na Espanha te dão capacitação, né, gratuita nos restaurantes. Então são cursos para aprimorar os garçons, os cozinheiros, tudo o que for. E eu aproveitei tudo isso daí. E adoro isso daí. E, bom, a minha mulher eu conquistei pelo estômago também, fazendo comida. E adoro muito cozinhar. Jordi, você segue algum costume espanhol na sua casa, com a tua família? Thaís, eu sigo, sim. Eu continuo comendo, como eu já te falei que a mim eu gosto muito da comida, eu continuo comendo muita comida que eu comia lá na Espanha. Uma coisa curiosa que aqui, eu cheguei aqui, na Espanha tem muito costume de comer pão nas refeições. Aqui não. E eu chego aqui, eu tenho que ter meu pão na mesa. Se eu não é uma refeição para mim. É uma das costumes que eu já mantive aqui. Aliás, até meu sogro, minha sogra, todo mundo já sabe que eu chego lá e eu tenho que ter o meu pedacinho de pão lá. Eles sabem. Jantas, eu consigo fazer quase todos os dias da semana, consigo fazer alguma coisa da Espanha, típico que eu fazia lá. Arroz e feijão eu não como, é difícil comer, porque para mim não é costume. Lá não tem esse costume, não comem absolutamente nada de arroz e feijão. Arroz come paella, mas totalmente diferente. É uma vez por semana, normalmente às quintas-feiras, por decreto do Santíssimo Ditador, que ele fez na história, que gostou e tal, e falou, quintas-feiras vamos fazer isso aí. Mas aqui com paella adaptada, eu faço uma paella adaptada muito boa, que eu vou convidar todos vocês para fazer um dia. Uma paella adaptada com tilápia e frutos do mar. Então fica muito gostosa, porém a verdadeira paella não é com frutos do mar, né? Mas tudo bem. Faço tortilha de batatas, que eu já fiz num programa, o Henrique adora a tortilha de batatas. Coloco pão com tomate, faço várias coisas típicas de lá e intento manter esse costume, porque não é que as comidas daqui eu não goste, mas eu acostumei já com as comidas de lá. Questão de costumes, né? Eu tento, meu filho também, que tem um filhinho aqui de 8 anos, ter a costume de comer também, esse costume de comer as comidas de lá. Tem uma relação próxima também com muito, né? Muito próxima. Tanto que assim, por exemplo, pão com azeite de oliva, eu tomo só azeite extra virgem de oliva e um pouquinho de sal, só comer isso daí é uma coisa normal lá na Espanha. O meu filho já tem esse costume, já gosta, não, faz um pãozinho com azeite para mim. Aí eu faço um pãozinho com azeite, eu como também, enfim. Essas coisinhas são costumes, né? De lá. É muito, muito bacana, eu acho. E aproveitando que você comentou aí do Andreu, que é o seu filho, né? Você ensina algumas brincadeiras que você brincava quando você era criança, típicas, né?
Existe alguma coisa nesse sentido que você também passa para ele, já que ele está crescendo aqui no Brasil? Eu tento passar, mas brincadeiras da infância, vamos ser verdadeiros, eles são bem diferentes das de hoje, né? Hoje em dia tem essas brincadeiras que se chamam PlayStation e eles não querem nem sair de lá, né? Mas é diferente, as nossas brincadeiras eram bem diferentes. Mas tento culturalmente algumas músicas, algumas coisas assim, para ele entrar também no clima. Ele já foi 2 vezes para a Espanha, então ele já mais ou menos já vai sabendo os costumes de lá. E a sua filha, Jordi, ela vem muito aqui pro Brasil? Então ela veio uma vez, ficou 6 meses aqui, fez um intercâmbio. Ficou 6 meses aqui, aprendeu uma língua, aprendeu português, muito bem. E agora, graças a essa experiência que ela tem, ela lançou na vida, né? Ela começou a estudar pedagogia para crianças, ela quer abrir uma creche para crianças, enfim. Eu acho que deu uma deslanchada e eu aproveito para falar que as pessoas deveriam fazer mais intercâmbios para abrir mais a mente. Jordi, e a sua relação com a Espanha? Você sente saudade? Tem o desejo de retornar, de passar uma temporada lá com a família? Conta pra gente. Tenho muitas saudades todos os dias. Saudades da Espanha, saudades das costumes, saudades do poder aquisitivo, saudades das pessoas da Espanha. Tenho, todos os dias, tem. Quem não tem, né? Se você fica fora da tua terra durante 11 anos, tem, né? Planos temos planos de voltar. Mas eu vou te falar uma coisa, Thaís. Cada vez que eu penso em voltar lá, olho para trás e vejo o que eu tinha lá na Espanha e vejo o que eu tenho aqui. E eu sei que não vou conseguir lá na Espanha o que eu tenho aqui. Com certeza. Está mais difícil conseguir lá. Porém, todo mundo bate aquela saudade, sabe? De ir lá, ficar lá. Qual seria nosso plano perfeito? Ficar 6 meses lá, 6 meses aqui. 6 meses lá, 6 meses aqui. Verdade. Seria perfeito isso daí. Perfeito para todo mundo. Tem uma ideia que está volando pela nossa cabeça, que quando o André seja um pouquinho maior, tentar levar lá para fazer universidade, faculdade, fazer algum estudo lá para ter mais oportunidades, sei lá, ter um currículo escolar melhor, tudo isso daí. Mas um planejamento a curto prazo, porque daqui 8 anos, mais ou menos, vai ser isso daí. Então nós estamos planejando isso daí, mas nada, acho que morar lá seria difícil, né? Mas na idade que você já tem, você pensa, vamos trocar de novo de vida, porque eu teria que trocar, deixar tudo o que eu tenho aqui para voltar para lá. E com a idade que eu já tenho, dificilmente eu acharia um emprego, eu teria que montar um negócio. E montar um negócio, o valor do euro que está hoje, teria que trazer muito dinheiro daqui. Ganhando real, pagar em euro, muito difícil. Por isso que eu falo, eu tenho que dar muitas graças às pessoas que me ajudaram, sobretudo a família da minha mulher, todos que ajudaram a construir o que eu tenho agora. Não tenho mais que dizer. Saudades muitas, mas não sei se eu voltaria logo. Talvez o que eu falei, levar meu filho, ficar 2, 3 anos, fazer 4 anos, ficar a sua faculdade, os seus estudos e voltar. Ou a vida perfeita, né? 6 meses lá, 6 meses aqui, seria o perfeito. Jordi, a sua relação com a Europa, né? Obviamente é uma relação muito forte, né? E eu fiquei sabendo que você, todos os anos, leva um grupo de pessoas aqui de São José para fazer turismo, é isso? Conta pra gente. Então, Thaís, eu resolvi há 3 anos atrás, eu gosto muito da história da Europa, principalmente da Espanha, então resolvi 3 anos atrás começar a fazer excursões com grupos reduzidos, sendo eu o guia e mostrando a história dos lugares que vamos visitar, né? Vamos vindo. E comecei a fazer isso aí em 2017. Montei um grupo, levei as pessoas, elas gostaram. Em 2018, levei outro grupo. Os 2 grupos primeiros levei para a Espanha só. Aí teve o primeiro grupo que começou a falar, por que não abrimos um pouco o leque, levamos a outros lugares? Aí eu levei para Portugal, norte de Espanha, e França.
Foi muito bacana, muito legal. Aí coincidiu que esse primeiro grupo que fomos no terceiro ano, foram quase 90% das pessoas de novo. Aí no primeiro ano eu levei para ver uns lugares muito interessantes. Um deles foi o Museu Reina Sofia de Madrid, que está o quadro Guernica, um quadro imenso, muito grande, pintado pelo Picasso, que tem uma história atrás, que pintou um bombardeio de uma cidade chamada Guernica. Por isso o quadro de Guernica, que está no País Vasco, onde eu falei que fala no vasco, fala no outro idioma, né? Então, o que eu fiz? Quando fizemos Portugal, norte de Espanha, que o País Vasco está no norte de Espanha, sem falar nada no grupo, eu parei nessa cidade de Guernica. Como eram as mesmas pessoas, teve uma relação cultural, né? Eu expliquei, vi o quadro, depois levei as pessoas para ver essa cidade. Nossa, ficaram todas muito emocionadas. Então, intento fazer isso aí, um pouco de história e cultura. Intento levar as pessoas, vêm comidas, vêm coisas diferentes. E eu tento fazer essa ligação de cultura. Eu adoro fazer essas viagens. São grupos reduzidos, como já te falei, bem pequenininhos. E este ano íamos para a Itália, mas a pandemia nos parou todo e não fizemos. Mas se tudo der certo, para o ano que vem já vamos reiniciar o projeto para a Itália. Jordi, a tua história é muito linda. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. E a gente fica aguardando depois da pandemia você fazer aquela paella. Eu que agradeço a vocês duas pelo convite. De novo, parabéns pelo programa, porque acho que passar a história, temos que ver quem éramos para saber quem somos, né? Então, é muito bacana este programa. E a paella está em pé. Vamos passar essa pandemia e vamos fazer sim. Vamos fazer uma paella e, assim, em plano, todos os amigos. E curtir o dia, que para isso é a vida, né? Para curtir. Esse foi os nossos Saídas de hoje com Jordi Rigal. E você, gostaria de ter uma história assim para sua família? Com oportunidade e direitos que vão além do que você tem hoje? Então busque as suas raízes e entre em contato com a dupla nacionalidade e juntos vamos descobrir a sua origem. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima!